A certidão de dívida ativa, ela conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. A lei posterior ela revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Quando não separados ainda do bem principal, os frutos e produtos eles podem ser objeto de negócio jurídico. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao formoseamento de outro. Principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente, já o acessório é aquele cuja existência supõe a do principal. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentemente dos demais. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. No mandado de segurança, quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas pode requerer um mandado de segurança. Interposto o agravo em recurso especial, a parte agravada será intimada para oferecer resposta no prazo de 15 dias. A petição de agravo em recurso especial ela será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custos e despesas postais. Admitido o recurso especial, o STJ ele julgará o processo aplicando o direito. Se o relator no STJ entender que o recurso especial ele versa sobre questão constitucional, ele deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive mídia eletrônica em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Um quinto dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do DF e dos territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional indicados numa lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Ao DF são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. O número de deputados à Assembleia Legislativa
ele corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingindo o número de 36, será crescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, ela é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Um cidadão que desenvolvia pesquisa de doutorado sobre o funcionamento do Poder Judiciário, ele precisava obter informações sobre decisões proferidas pelo STJ. Então, ele tem direito à orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada, tá? E é dever do STJ promover, independentemente do requerimento dele, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por ele produzidas ou custodiadas. Ajuizada uma ação por improbidade administrativa contra alguém, é assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos, e o seu silêncio ele não implicará confissão. O pedido de indisponibilidade de bens numa ação de improbidade administrativa, ele será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo, de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Se foi ajuizado uma ação por ato de improbidade administrativa contra alguém, ele tem que ser citado para apresentar contestação. Caso se convença da ilegalidade da conduta de um servidor, por exemplo, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação por ato de improbidade cabível. O exploit é uma ferramenta usada para explorar vulnerabilidades em sistemas ou softwares para obter acesso não autorizado. Na topologia em estrela, se um dispositivo falhar, ele não afetará os demais dispositivos. No Windows 8, a principal funcionalidade da interface, conhecida como tela iniciar, é centralizar a navegação e o acesso a aplicativos por meio de blocos dinâmicos. No Microsoft PowerPoint 2013, o recurso transições é utilizado para configurar os efeitos visuais de transição entre slides, como dissolver ou deslizar. A porta USB com seu conector retangular característico, ela é utilizada para conectar dispositivos de alta velocidade com discos externos.